Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Nesse Dia dos Pais, nós queremos conversar sobre um assunto bastante espinhoso na vida em família, que é o abandono dentro da família. E eu começo contando para vocês a história do menino, vou chamar ele ficticiamente de Antônio. Antônio, 9 anos de idade, morador de uma comunidade do Rio de Janeiro, chega do colégio, encontra a mãe visivelmente alterada, sem comida na mesa, um punhado de irmãos menores, e quando ele chega em casa, a mãe naquela situação, o menino cata alguma coisa para comer e vai jogar bola com os amigos num terreno baldio. Final da tarde, quando o sol está se pondo, ele volta para casa e a sua família não mais está lá. A mãe simplesmente se mudou, levando os irmãos menores. E o Antônio ficou para trás. E ele não tem mais, o barraco está vazio, não sabe mais o que fazer. Ele volta para a rua. E quando o Antônio está na rua chorando, desesperado, porque imaginem vocês, um menino de 9 anos passando por isso, ele é encontrado por 2 adolescentes, que também não sabem o que fazer com o Antônio. E levam o Antônio até uma UPP e entregam o Antônio lá. A UPP leva o Antônio para o Conselho Tutelar, que coloca o Antônio num abrigo. Isso é uma história verídica que aconteceu no Rio de Janeiro, início desse ano. O menino foi deixado para trás, com 9 anos de idade. Quando a gente olha os dados no Brasil, oficiais, os números são assustadores. Em média, 8 crianças são abandonadas pelos seus pais no Brasil. Abandonadas é desse tipo assim, que eu contei para vocês a história do menino Antônio. Isso sem contar o número de crianças que são tiradas dos seus pais, porque os pais não têm as mínimas condições psicológicas de cuidar dos seus filhos. 8 crianças em média, oficialmente no nosso país. O número de crianças que são registradas no Brasil, ou melhor, que foram registradas no Brasil no ano passado, sem o nome do pai, foram mais de 153 mil crianças que o pai disse: eu não quero saber dessa criança. Que o pai abandonou essa criança. Mais de 11 milhões de casas são chefiadas por mulheres que criam seus filhos sozinhas no Brasil. E se a gente começa a olhar os dados, tivemos aí a publicação de dados do censo há bem pouco tempo. Quando a gente olha os dados, eles são preocupantes. Porque eu fico pensando, quando uma criança é deixada para trás, como o Antônio. A polícia saiu à procura da mãe, mas no universo de uma cidade como o Rio de Janeiro, tu é só mais um. É como procurar, sei lá, algo perdido, minúsculo perdido dentro de casa. Quando a gente olha para histórias assim, a gente fica preocupado com o futuro do nosso país. E a gente precisa conversar sobre o abandono dentro de casa. E eu aqui, nessa manhã, eu não quero falar desses casos extremos, que isso é caso de polícia. Eu quero falar de outros tipos de abandono.
a partir de uma história que nós temos na Bíblia. No livro de Gênesis, o capítulo 21. Os versículos 8 a 15. Gênesis 21, 8 a 15. Diz assim: quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Um parênteses aqui. É o único lugar na Bíblia em que se fala do rito de passagem do desmame. Era algo muito comum no Antigo Oriente, que quando a criança estava sendo desmamada, se fazia uma mega festa, e aí já se pensava, tem lugar para mais um. Era assim que funcionava. Imaginem, famílias com 12, 15, 16, 18 filhos, era um mamando, um desmamando e o outro sendo planejado. Era assim que funcionava. É o único lugar na Bíblia que fala desse momento, desse rito de passagem. Versículo 9. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão, preste atenção, livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo do Senhor chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Ali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Oramos. Senhor, que história, Senhor. Que história. Senhor, que bom que a Bíblia não esconde os dramas da vida humana. Que bom que a Bíblia nos fala sobre os dramas e dores da vida humana. E que bom que a mesma Bíblia que mostra essa realidade também é o livro que aponta, Senhor, para aquilo que Tu queres fazer na nossa vida. Por isso, Pai, agora, quando refletimos sobre essa história, que o Teu Espírito Santo fale a nós e nos permita compreender o que Tu nos queres dizer nesta manhã. Assim oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que história! Que história! E esse texto, ele nos incita a fazer algumas perguntas. A primeira delas é, que tipo de pessoa é essa que pede para expulsar de casa uma mãe e uma criança? É a primeira pergunta. Que tipo de mãe é essa que pede para que uma outra mãe seja mandada embora? Que tipo de homem é esse que aceita um negócio desses? Ah, mas Deus falou com ele, a gente pode dizer. Deus falou com ele.
Mas por que Deus não mudou essa história? Por que Deus não disse, Abraão, tu não faça uma loucura dessas. Ele também é teu filho. Lembra-te que quando vocês não conseguiam engravidar, a Agar te serviu de mulher para te dar um filho, e agora tu não vai mandá-la embora, né? Deus diz, não, faz o que a Sara está dizendo. E isso gera um incômodo na gente. Isso gera um incômodo em mim. E essa semana, pensando sobre essa palavra, fiquei pensando, por que Deus permitiu isso? Por que Deus autorizou isso? Porque antes de qualquer coisa, a Agar havia abandonado Deus. E onde Deus é abandonado, está tudo perdido. Olha, Abraão, se tu não fizer o que a Sara está te pedindo, a vida da Agar vai ser um inferno. Ela já me abandonou, deixa. E Abraão, contrariado, diz para ela, tu precisa ir. Dá para ela uma porção de água, uma porção de pão, e o texto diz que a Agar vai para o deserto sem rumo. Nós também estaríamos sem rumo se estivéssemos nessa situação. Nós também não saberíamos o que fazer se de repente acontecesse conosco essa história. E ela vai, e quando o pão acaba, ela deixa a criança debaixo de um arbusto, se afasta uns 100 metros e chora pelo desespero da situação. Ela está abandonada no deserto, com uma criança pequena, sem comida, sem água e sem perspectiva. Deus envia um anjo. O anjo fala e diz, Agar, o que tu está fazendo aí, Agar? Olha para o menino. E Deus faz com que ela enxergue que ali perto, ela está perto de um poço d'água. Coisa rara no deserto. E ela pega a água, leva para a criança que chorava. E Deus ouviu o choro do abandonado. Deus ouviu o choro do abandonado. E Deus diz, olha, eu não esqueci de vocês. Abraão pode ter ignorado vocês, mas também Ismael será um grande povo. E a partir dessa história, a gente tem a fundamentação que os muçulmanos têm para dizer que nós temos na origem o mesmo patriarca. Cristãos, judeus e muçulmanos têm a mesma cepa, a mesma origem. E claro, depois tem as suas divisões, etc. e tal, mas isso é assunto para uma outra conversa. Queridos, aqui nós temos uma história de abandono. Uma história de uma mãe abandonada, de uma criança abandonada, de uma criança que foi rejeitada, de uma criança que não foi desejada que se vivesse naquele contexto, naquele núcleo, naquele grupo familiar. E a gente pode dizer assim, pois é, de que maneira, de que jeito essa história nos toca? Ela nos toca na medida de que também nos dias de hoje, pessoas são abandonadas e rejeitadas. Também nos dias de hoje, pessoas são abandonadas e rejeitadas. E a gente talvez agora lembre da história que o pastor contou no início do Antônio. Também, infelizmente no Brasil tem muito disso. Mas existem outros tipos de abandono que nós precisamos conversar e que tocam a nossa vida em família. Existem outros tipos de abandono que tocam a nossa vida em família de um jeito lacerante, que faz sangrar por demais. Quando nós olhamos para as formas modernas de abandono, nós percebemos nos dias de hoje que também pessoas são abandonadas pelo caminho. E eu penso aqui nas inúmeras crianças que, para não encher a paciência dos seus pais,
são abandonadas na frente das telas? Vamos começar por aí, coisa mais básica. Abandonadas na frente das telas. Sabe, eu como pai, eu não tiro a razão. Porque tem dia que tu tá por aqui, tu não aguenta mais. E de repente tem uma criança dizendo, pai, vamos brincar. Eu só queria meu sofá. Meia hora. Para sentar e ficar na caixinha do nada. Homem precisa disso. Mulher, eu não sei, mulher, eu acho que tem que conversar, mas o homem precisa de meia hora na caixinha do nada. O que está pensando? Nada. Eu só quero ficar quieto aqui. Me deixa quieto. E aí vem uma criança. Ô pai, vamos brincar. Ô pai, ô pai, ô pai, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Aí o que a gente faz? Pega o controle, acha alguma coisa que a criança curte na Netflix e deixa ela lá. E finalmente eu estou no meu sossego. Eu entendo quem faz isso. Porque eu também já fiz. O problema é que nós estamos esquecendo as nossas crianças na frente das telas. E isso está fazendo mal. Isso está fazendo muito mal. Não há momentos em que a gente esteja sempre bem para estar sempre bem presente. Tem momentos que a gente precisa disso também. Mas a gente precisa cuidar porque nós estamos abandonando uma geração na frente das telas, com acesso irrestrito a coisas, programas, enfim, assuntos que nem eles estão preparados para ouvir. Nós estamos vivendo situações de abandono também. Nós estamos vivendo situações de abandono quando nós abandonamos o cônjuge no casamento. É muito comum que eu escute de vez em quando assim, pastor, não adianta conversar, ele não quer, ele nunca, tu que sabe, tu que sabe, tu que sabe, tu que sabe. Eu estou procurando tu que sabe lá em casa para perguntar para ele o que esse tu que sabe pode me dizer. A gente abandona o cônjuge. Faz como tu achar melhor. A gente abandona, muitas vezes, o cônjuge nas tarefas da casa, do dia a dia, do cuidar de filhos. A gente esquece de perguntar para o cônjuge, escuta, o que tu acha? Está um bom momento de trocar de carro ou não? O governo baixou o IPI, a gente tem uma graninha guardada, quem sabe dá para poupar uns pila. A gente não conversa, e quando a gente não conversa, a gente se abandona, a gente se esquece. Quando a gente não conversa, a gente até talvez nem lembre mais que está casado. A gente abandona o cônjuge muitas vezes. E eu não falo aqui de abandono de ir embora de casa. É quando a gente ignora a importância, o valor, a dedicação, a entrega e o amor envolvido. A gente tem abandonos modernos do nosso dia a dia. Quando nós abandonamos os nossos pais na sua velhice. Cuidar de pessoa de idade dá trabalho. Cuidar de pessoa de idade dá trabalho. Cuidar de pessoa que precisa de atenção, quase como uma criança, dá trabalho. Uma vez ao mês eu visitava o asilo aqui, asilo não, como é que a gente chama? Lar, aqui em cima, São Vicente de Paulo. É um lugar que eu não quero estar um dia. E eu vou dizer por quê. Porque a sensação de abandono num lugar desse, e eu não estou dizendo que são abandonados os que lá estão, mas a sensação de abandono é grande. Mas se não tiver outro jeito, vai ter que ser. Porque entre ser mal cuidado em casa e estar num lar desses onde a pessoa é super bem cuidada, é melhor estar num lar desses. Mas a sensação, a minha dor era pela sensação de abandono.
Eu não quero meu pai num lugar desses. Todos lá estão muito bem cuidados, amados, protegidos. É um lugar bonito, mas a sensação de abandono. E essa é a realidade que a gente vive. Num mundo agitado, onde todo mundo corre, trabalha, onde o tempo parece que está escorrendo por entre os dedos. São 3 exemplos de situações de abandono dos nossos dias. A Agar e o Ismael foram abandonados, foram expulsos de casa. Nós hoje só não expulsamos, mas nós abandonamos também. Quando deixamos as nossas crianças na frente da tela, quando nós esquecemos do nosso cônjuge, quando nós ignoramos os nossos pais. Pastor, onde é que tu quer chegar com essa conversa? Eu quero chegar num degrau agora um pouquinho mais baixo. E quando a gente carrega no coração uma história de abandono? Eu conheço a história de vida de muitos poucos aqui. Mas o que a gente faz quando a gente vive a dor de ter sido abandonado? Mas talvez tenha vivido numa casa de 5, 6, 10 filhos, mas mesmo assim viveu o abandono. Porque muitas e muitas vezes, no passado, pessoas nos machucaram quando nos esqueceram e nos abandonaram. Eu não estou falando aqui de esquecer a mulher no mercado e ir para casa. Isso vai dar confusão e rolo depois, mas eu não estou falando desse tipo de esquecimento. Ou de tu prometer dar carona para o marido e tu ir para casa, bela e formosa, e tá lá já de pantufa, e de repente ele tá, e eu? Não estou falando desse tipo de esquecimento. E se algum homem fez isso, por favor, peça desculpas com flores e chocolates. Normalmente dá certo. Eu estou falando daquilo que faz o coração doer. De um pai que não amou, de uma mãe que não amou, de uma família onde a sensação era de que a gente não era bem-vindo. O que a gente faz com isso? O que a gente faz quando o coração dói, lembrando do passado e de tudo que a gente viveu? O que a gente faz com a dor do abandono de um pai que preferia a cachaça do que a gente? O que a gente faz com a dor de uma mãe que estava sobrecarregada, batendo em todo mundo, gritando feito uma doida? O que a gente faz com a dor do abandono quando por um erro que a gente cometeu ou algo que a gente fez, a gente foi abandonado? Eu vou contar a história de uma mulher, filha de empresários, cara poderoso, viveu nos anos 20 do século passado. Ela engravidou e ela foi expulsa de casa. E ela foi expulsa de casa em nome de uma honra que era uma pilantragem. Porque esse pai gastou tudo que tinha em bebedeira e com outras mulheres. Mas a filha que engravidou, sem sequer eles perguntar quem era o pai dessa criança, foi expulsa de casa e veio parar numa cidade bem pertinho de nós aqui. Abandonada, jogada. Essa mulher, numa tentativa de desespero, essa jovenzinha, numa tentativa de desespero de resolver o seu problema, tentou abortar. Não deu certo. A criança nasceu com problemas. E ela não herdou nada. Uma porque o pai gastou tudo com cachaça. Morreu aos 56 anos de idade. E porque ela foi rejeitada, porque engravidou. O que uma pessoa com tanta dor na alma faz com essa dor?
Sabe, a gente precisa entender que abandono tem consequências. Abandono é uma das dores mais cruéis da alma humana. Porque quando tu perde alguém e a situação familiar fica bastante complicada e comprometida, porque o pai faleceu, porque a mãe faleceu, isso é diferente do que, por exemplo, o pai nos abandonou, ou a mãe nos abandonou, ou eu fui abandonada, ou eu fui expulso. É diferente. O que a gente faz quando a alma dói? O que a gente faz quando a gente olha para o pai, enfermo, velhinho, precisando de cuidado e a tua vontade é de se vingar daquele velho sem vergonha? Porque tu lembra da dor que tu viveu. O que tu faz com isso? Queridos, eu não quero ser leviano. Eu não quero ser leviano. Mas eu quero trazer nessa manhã algumas alternativas de lidar com isso. O que eu faço com a dor do abandono? Primeira coisa, confiar na graça de Deus e entender que apesar do mal que me foi feito, eu sou amado pelo Senhor. Apesar do mal que foi feito, eu sou amado pelo Senhor. Apesar do pai que talvez não foi o pai que deveria ter sido, a mãe que talvez não foi a mãe que deveria ter sido, eu sou amado pelo Senhor. E quando eu sinto esse amor do Senhor, quando eu sinto esse amor de Jesus pela minha vida, eu consigo fazer aquilo que é quase um absurdo aos olhos humanos, que é perdoar. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que existe. Porque quando eu perdoo, eu estou me livrando daquilo que me prende ao passado e que me faz sempre olhar para aquele ponto. Só que perdão, a gente ignora muitas vezes de que perdão é ter que lidar com o dano cometido. Quando eu perdoo alguém, eu estou admitindo que aquele dano me foi feito. Pardonam, é dali que vem a palavra. Olhar para o dano. É dali que vem a palavra. É assumir que meu pai não tem como devolver a minha infância. Que meu pai não tem como devolver, não tem como restituir o mal que fez. Abraão não tinha como restituir o mal que ele fez para o filho Ismael. Ele não tinha como devolver. Imagina, ele foi expulso. Passaram-se mais ou menos 5, 6 mil anos desde que esse texto foi escrito, de que essa história aconteceu. E hoje a gente ainda fala desse mal feito para o Ismael e para Agar. Não tem. O perdão não tem como repor o que nos foi tirado. O perdão é olhar, saber que o mal foi feito. Mas é olhar para esse mal e dizer, apesar disso, eu te aceito do jeito que foi. Por isso, gente, perdoar um pisão no pé é fácil. Perdoar um paralama amassado é fácil. Mas perdoar alguém que fez o coração da gente sangrar e doer, porque nos abandonou, é uma outra conversa. Não há como a gente lidar com esse passado sem a gente colocar isso aos pés da cruz de Jesus. Eu não sei da tua história, Deus sabe. Eu não sei a dor que tu carregas, Deus sabe. E o convite nessa manhã é que tudo isso seja colocado, abandonado aos pés da cruz de Jesus. Por quê? Porque é lá que a gente vai encontrar o perdão.
É lá que a gente vai encontrar o perdão para a gente também. Porque tem muita gente hoje que carrega dores na alma, que acha que a culpa é sua. Mas o meu pai me expulsou porque eu fiz errado. Eu volto àquela história daquela mulher, daquela moça que engravidou, jovenzinha, e que foi expulsa de casa, desse empresário que eu falei para vocês. Onde é que estava o pai para proteger essa menina? Onde é que estava o pai para proteger essa menina do próprio irmão dela que estuprou ela, engravidou ela? A culpa é dela? Está entendendo? A gente às vezes assume culpas que elas não são nossas. A gente assume responsabilidades que não são nossas. E quando a gente entrega toda a nossa dor aos pés da cruz de Jesus, nós somos lembrados de que fomos perdoados. E se eventualmente temos culpa de alguma coisa. Lembra da história da mesa de sofá da minha mãe? Ali nós somos culpados porque nós desobedecemos a mãe. E eu já me perdoei por isso. E acho que escapamos barato. Ah, pastor, do que está falando? Assiste lá no YouTube o culto do domingo passado, aproveita, vai lá, se inscreve para receber os cultos, as mensagens daqui por diante. Faz isso, está lá. Agora tem coisas que a gente carrega a culpa, que a culpa não é nossa. Por quê? Porque todo ser humano, no fundo, ele deseja uma única coisa: ser amado. Com muito pão na mesa ou com pouco pão na mesa. Mas se tiver amor por trás do pão, não precisa ter chimia, pode ser seco. Precisamos abandonar nos pés da cruz a nossa dor. Segundo ponto, em alguns momentos abandonar aos pés da cruz não é suficiente, porque a gente precisa de ajuda especializada. Graças a Deus, está mudando a ideia de que psicólogo e psiquiatra é coisa para louco. Graças a Deus isso está mudando. Tem dores da alma que a gente não consegue resolver ou se ajudar ou lidar sem ajuda técnica especializada. A psicologia é uma das bênçãos de Deus para a humanidade. Não, mas eu vou para a igreja. Não é suficiente, querido. Mas como o pastor não é suficiente? Não é suficiente. Tem assuntos da alma que não são assuntos para pastor. É para consultório de psicólogo. E tem coisas tão complexas que precisa, inclusive, de um bom psiquiatra que te receita medicações para te ajudar a ter uma vida com qualidade. O que eu falo aqui nessa manhã, gente, é de que esse mundo que está vivendo esse constante abandono, que está esquecendo dos filhos na frente da tela, que esquece do cônjuge, que esquece dos seus pais, é um mundo que está nos adoecendo, mais do que outros tempos. E nós precisamos de ajuda. Ai, pastor, mas eu não sei nem como é que eu chego no consultório do psicólogo. Do mesmo jeito que o pastor de vocês chegou lá. Com vergonha, meio querendo se esconder assim. Se alguém me vê aqui. Graças ao bom Deus, eu fui lá. E encontrei ajuda. Gente, fé é fundamental. Crer em Jesus é fundamental. Mas Jesus também nos dá ferramentas. Sabe por quê? Porque a vida continua. E tu vai ter que olhar para aquele pai que te fez mal. Para aquele pai que te abandonou. Tu vai ter que olhar para aquela mãe que te abandonou. Tu vai ter que olhar para aquele pai, para aquela mãe que talvez amaram mais um filho do que o outro. E essa é a sensação que tu tem. E aí? Ou a gente lida com isso, ou a gente trata isso, ou a gente abandona nos pés da cruz,
Ou sabe o que pode acontecer de novo? Reprodução de modelo. Não, mas filho, o que tu está dizendo? Porque o teu pai, quando criança, passou por coisa bem pior. Tudo bem, era outro tempo, outra época, outra situação. Mas isso não é motivo para a gente repetir modelo. E a coisa mais comum do mundo é alguém querer fugir do modelo da sua casa, de família, de criança, e dizer assim, agora eu vou escrever a minha história, e lá na frente está reproduzindo tudo o que viveu na sua casa quando criança. Sabe por quê? Porque o carimbo foi colocado naquela vez. E por isso, queridos, o Evangelho de Jesus quer quebrar histórias malditas da nossa vida. Porque se eu fui uma criança abandonada, não estou dizendo aqui, é só uma hipótese, uma suposição. Se nós fomos crianças abandonadas, os nossos filhos não precisam pagar por essa dor que eu carrego. Precisa haver uma ruptura. Tu está me entendendo? Por isso, gente, nós precisamos conversar sobre abandono na família. Por isso não é um brinquedo, isso não é um assunto secundário, ou que a gente deixa para debaixo do tapete. A gente precisa conversar sobre isso. As dores, as mágoas, os traumas, as tristezas, o desespero, os gritos silenciados que a gente viveu. Por quê? Porque por mais que a gente silencie, esses gritos continuarão ali. Que Deus nos ajude e que essa história tão horrenda da Agar e do Ismael, numa família onde eles foram convidados a se retirar, possa nos fazer pensar sobre os nossos abandonos. Lembra de uma coisa: Jesus quer que a tua história seja diferente. Deus te abençoe. Amém.